Olá, irmãos. Mais uma vez aqui, dessa feita para continuar falando a respeito do Evangelho escrito por Mateus, né? Fiz aqui o primeiro vídeo falando sobre a introdução desse Evangelho escrito por Mateus, que na verdade o Mateus ele escreve o Evangelho não é dele, o Evangelho é de Jesus, né? Mas ele é o escritor. E dessa feita, continuamos falando sobre a genealogia de Jesus, né? Ressaltando aqui que existe apenas dois relatos bíblicos a respeito da genealogia de Jesus. Dois relatos que são suficientes para que nós entendamos a procedência e a origem de Jesus Cristo. Um é o que está descrito por Mateus no capítulo 1, o outro está descrito por Lucas, né? Um é evangelista, que é Mateus, o outro é um historiador, que é Lucas, o doutor Lucas. Porém, contudo e todavia, ambos são testemunhas de Jesus Cristo, né? E ambos foram inspirados pelo Espírito Santo. O Evangelho de Mateus, escrito por Mateus, a genealogia, fala de Jesus como rei, pois o seu destinatário, prioritariamente, é o povo judeu. O Evangelho descrito por Lucas, né, trata Jesus como Deus, pois ele começa falando da origem lá, começando por Adão, porque o seu destinatário são os gregos e os demais povos. Então, a preocupação do Evangelho de Mateus é mostrar a origem de Jesus, tendo a consciência, nós aqui, de que judeus sempre prezaram, prismaram, né, por sua origem. Então, eles gostam de saber da origem das pessoas, em razão de todas as diásporas que eles enfrentaram. Então, é importante para os judeus a origem, e deveria ser importante para cada um de nós a origem de todas as coisas, em razão de que nosso Deus é um Deus que tem origem, né? Por isso que existe um livro Bereshit, né? Em grego, em hebraico, na nossa língua portuguesa, Gênesis, né? Então, nós vamos para algumas peculiaridades do Evangelho escrito por Mateus, falando a respeito da genealogia de Jesus. Capítulo 1 começa com o nome de Jesus, eu falei isso aqui no outro vídeo, mostrando que Jesus é o conteúdo, realmente, é a pessoa principal, né? É o cerne desse Evangelho. Então, ele começa o Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 1, citando o nome de Jesus, e lá em Apocalipse, também citando esse nome, Jesus, né? Apocalipse 22, versículo 21. Então, você vê que o Evangelho ele começa falando no nome de Jesus e termina lá em Apocalipse 22, versículo 21, falando do nome de Jesus, mostrando que realmente Jesus é a pessoa principal, é o conteúdo principal de todo o Evangelho e de todo o Novo Testamento e da Nova Aliança. Há algumas outras peculiaridades muito importantes, são as pessoas que são citadas nesse Evangelho, né, nessa genealogia. Então, nós vamos ler aqui, diz assim o capítulo 1, versículo 1, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. São pessoas que são citadas aqui porque eles têm uma grande relevância no aspecto fundamental de Israel, como no aspecto religioso, no aspecto espiritual de Israel. Abraão, conhecido como pai da fé, Davi, conhecido como o maior rei que Israel já teve. Então, são duas pessoas aqui que são divisores de águas, são paradigmas para a nação de Israel até os dias de hoje. Porém, o interessante é que essas duas pessoas, elas, por mais que tenham todo esse prestígio e toda essa perspectiva boa por parte de Israel, são pessoas que cometeram pecado como qualquer outra que cometem pecado. Eles nunca foram isentos de falhas. O único que não errou foi Jesus. Então, nós vemos aqui que Abraão mentiu, né, para esconder Sara, mentiu melhor a respeito de Sara, para não ter que confrontar o rei. Porém, Deus não permitiu que aquele homem tocasse na esposa de Abraão. Davi, sabemos que foi um guerrilheiro, sabemos também do incidente, né,
dele em relação a Betseba e tudo quanto aconteceu, porém um homem de coração quebrantado. A questão aqui, o enfoque sobre eles dois não está no pecado deles, mas sim em toda uma trajetória de fé, de devoção, de amor e de obediência. Então significa dizer que homens que têm fé, amor e obediência também pecam. Porém, o pecado deles é um incidente que acontece na trajetória da vida por serem seres humanos, mas não é nada que eles fizeram deliberadamente, né, constantemente, consequentemente e sucessivamente. Por quê? Porque o servo de Deus, desde sempre, ele sabe muito bem que por mais que ele peque, ele tem que se levantar, pedir perdão, se arrepender de todo o coração e não praticar, tá bom? Então, fica aí a dica muito importante. A outra coisa é que na genealogia que nós encontramos aqui a respeito de Jesus Cristo, essa genealogia, na verdade, ela é considerada um resumo do Velho Testamento. Por quê? Porque ela vai citar muitas pessoas do Velho Testamento. Então, nós vamos ver aqui, por exemplo, algumas pessoas sendo citadas e a importância delas, tá bom? A importância delas. Lembrando que esse evangelho é descrito aqui mostrando que Jesus vem de uma linhagem real, porque o enfoque aqui, o propósito aqui é mostrar Jesus como rei. Mas vamos lá, porque senão a gente vai perder muito tempo, né? Para o vídeo não ficar muito longo. Então, nós estamos no capítulo 1 de Mateus, agora versículo 2. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e Judá os seus irmãos. Paremos por aí para ver alguns detalhes, porque cada versículo nós podemos reparti-lo de acordo com as frases que existem no versículo, tá bom? Com as orações que existem no versículo. Então, a primeira parte aqui desse versículo, o versículo 2, nós já lemos, né? Que nós acabamos de ler, nós vamos ver o seguinte. Na genealogia de Jesus, dada por Lucas, prova que ele é um homem correto. O título aqui, Cristo, é mencionado. Você pode perceber isso lá em Lucas capítulo 3, versículo 23 ao 38. Mas na genealogia de Jesus Cristo, dada aqui por Mateus, prova que ele é rei, né? Que ele é um Cristo vindo de Deus. E o enfoque aqui são várias vezes na palavra Jesus Cristo, filho o filho de Davi, etc, 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 mostrando ele sempre como rei. Nós podemos ver isso no capítulo 1, do versículo 16 ao 17. O título Cristo é sempre mencionado. Cristo para mostrar que ele é realmente o rei ungido, tá bom? O rei ungido. Então, outra coisa muito importante dentro dessa genealogia, nós podemos perceber ainda, é que mostra ele aqui sendo como aquele que vem da linhagem de Abraão, que gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Mas vamos dar um pulinho. Salomão também faz parte aqui da linhagem de Jesus, né, e é rei. Salomão ele tem uma importância muito grande porque ele tem uma prefiguração de Cristo. Nós sabemos que na teologia bíblica né, os personagens reais que existiram, eles tinham comportamento, digamos assim, características que apontavam profeticamente para o Messias. Então, isso na teologia chamamos de tipologia, tá certo? Um tipo, aquilo que representa, aquilo que aponta para uma determinada pessoa que virá. Então, na prefiguração Cristo, Salomão, ele representa Cristo como sendo filho de Davi, o herdeiro do trono de Davi, né, que é Salomão, está lá escrito em 2 Samuel, capítulo 7, do versículo 12 ao versículo 13. E Lucas dá esse enfoque aí, olha. Lucas, capítulo 1, do versículo 32 ao 33. Então, Salomão é uma prefiguração de Cristo, né, como sendo filho de Davi. Por quê? Porque Salomão, por ser filho de Davi, ele é o herdeiro de tudo, do trono. O trono, nós sabemos hoje que vai ser herdado por Jesus Cristo, tá certo? Por Jesus.
Então, Jesus vai reinar com vara de ferro todas as nações a partir ali do Monte das Oliveiras, lá em Israel. Outra prefiguração de Salomão, do Cristo, é que ele fez principalmente duas coisas importantes. Ele edificou a casa de Deus, ele fez um lugar para Deus. Jesus também fez isso, tá certo? Jesus também fez isso. Jesus preparou um lugar para Deus. Salomão preparou um lugar para Deus no sentido físico, né? Um templo de verdade, o qual Jesus irá usá-lo, né? No reino milenar. Porém, Jesus fez um templo para Deus, que é a igreja, tá bom? Que é um corpo místico dele aqui na terra, que é o organismo vivo dele, a igreja do Senhor. São as pessoas, ele veio morar dentro de nós, ele veio fazer morada. Então, Jesus trouxe para dentro de nós, né? E fez de nós a sua morada. Então, outra coisa muito importante é que Salomão, ele falou palavras de sabedoria. Ele foi um homem muito sábio, né? Está lá o livro, por exemplo, de Provérbios e livro de Eclesiastes, livros que trazem conhecimento e sabedoria no aspecto social, no aspecto relacional, etc, 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 né? Falei social, significa relacional, né? Mas é porque eu tenho que correr contra o tempo, então tem que ser uma máquina aqui processando. Então, mas no aspecto espiritual, no aspecto relacional, no aspecto social, né? Como foi dito, ele falou palavras de sabedoria. Jesus, a mesma coisa. Jesus veio, edificou um templo para Deus, e Jesus veio e falou palavras de sabedoria. E essas palavras de sabedoria de Jesus estão registradas no Evangelho. Por isso que Jesus é um tipo legal de Salomão. Salomão é um prototipo de Jesus, digamos assim, tá bom? Outra coisa muito interessante, ainda no capítulo 1, é que Isaac prefigura Cristo. Ele é mencionado, Abraão gerou Isaac. Isaac é prefigurado aqui como Cristo, como sendo filho de Abraão, o herdeiro da promessa de Deus, né? Por quê? Jesus ou porque Isaac é a representação de Jesus? Porque ele vem também de Abraão, ele é filho de Abraão, e ele é um filho da promessa. Se você ler, por exemplo, lá em Gálatas capítulo de número 3, versículo de número 16, versículo 14, você vai perceber também que esse filho da promessa, ou que essa promessa que é feita a Abraão, que passa por Isaac, ela vai se cumprir em Jesus Cristo. Ela vai se cumprir em Jesus Cristo. Jesus é o filho da promessa, né? Em Abraão. Também Isaac, como prefiguração de Cristo, fez principalmente duas coisas também. Ele obedeceu ao seu pai até a morte, olha aí, né? Jesus obedeceu ao pai até a morte. Veja que coisa interessante, está escrito isso lá em Filipenses, no capítulo 2, né? Que ele foi obediente até morte e morte de cruz. Abraão, quando Deus disse, dá-me o seu único filho, né? Isaac é quem tu amas, Isaac, sabendo que ia ser imolado pelo seu pai ali, né, sobre o altar, ele se entregou, carregou as madeiras, preparou o altar. Pai, aonde está o cordeiro? E o pai vai dizer para ele, Deus proverá para si o cordeiro. Mas ele se entregou em obediência, assim como Jesus posteriormente faria, sendo obediente até morte e morte de cruz. Então, ele obedeceu o pai até morte e ele foi ressuscitado dentre os mortos. Agora, olha que mistério interessante. Abraão não chegou a matar o filho. Porém, em Hebreus capítulo 11, diz que este menino, ele é ressuscitado pela fé. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 19. Que Abraão cria que depois da morte, que ele morresse, Deus iria ressuscitá-lo. Sem saber com isso que eles estavam ali prefigurando a história do Cristo, do nosso Senhor e Salvador, que chegou a morrer. Isaac não chegou a ser imolado, morreu, porém, Deus Todo-Poderoso ressuscitou, né? Ressuscitou. Então, veja que coisa interessante. Outra coisa que Isaac faz, né? A primeira é obedecer o pai até a morte, etc, etc. E a segunda é que ele despojou, né? Ele se casou, ele desposou, né, Rebeca
como uma pessoa gentia, ele foi lá e casou, sendo que ela não era da sua linhagem, ele casa com ela, certo? Para dar descendências a Abraão, continuar a descendência de Abraão. E é interessante que Cristo, ele cumpre essa prefiguração, porque ele também foi oferecido, ressuscitado dentre os mortos, e agora ele tomou para si a igreja, que é composta na sua maioria de pessoas que não fazem parte da linhagem de Israel. E ele chama a igreja de sua noiva, né? E é uma noiva composta por gentios. Então veja que coisa interessante. As pessoas são mencionadas aqui nesse evangelho, nessa genealogia, e quando nós passamos a olhar para esse texto, para a história de cada pessoa, nós percebemos que as histórias aqui, as pessoas que são mencionadas, elas têm uma ligação não somente genética com Jesus Cristo, mas principalmente elas têm uma ligação altamente espiritual. Eu pretendo continuar para que o vídeo não seja longo em outra ocasião. Eu espero que não demore, né? Tendo em vista da nossa grande dificuldade aí, devido às correrias do dia a dia. Mas que até aqui isso aí sirva para você como um subsídio teológico muito bom para que você possa pregar, ensinar e vivenciar isso aí. Deus abençoe em Cristo Jesus.